você, internauta. Olá, você, telespectadora, telespectador do Orla Play. A partir de agora, você acompanha a Conexão Metrópole. O Orla Play é o canal do novo Jornal da Orla no YouTube. E o Conexão Metrópole é o podcast que trata de assuntos regionais todos os dias, de segunda a sexta, aqui das 12 às 13 horas no Orla Play. Na edição de hoje, participa o editor de política do Jornal da Orla, Marcos Santana, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Magistério e Educação Municipal de São Vicente, o Roberto Sicarelli Filho. Os professores, a rede municipal de ensino de São Vicente ficou em greve e ele tem novidades, ele vai contar por que foi a greve e qual foi o desfecho, não é, Roberto? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, essa greve é anunciada desde 2022. 21 a gente estava em pandemia e 22 começa, assim, vamos dizer assim, presencialmente as aulas, o governo adota uma política que forma, vamos dizer assim, como se fosse um caldo que as pessoas começam a ficar descontentes. Que política é essa? Uma política de controle, uma política de pressão, uma política de não valorização do servidor público. Servidores mais antigos, com experiência, são afastados de seus cargos. Então, esse descontentamento começa ao longo do tempo. E aí é geral, não é restrito à educação? Não é só educação, é saúde, passo, todos os trabalhadores têm esse descontentamento. Em 23, para a gente ter uma ideia, ele decretou uma crise financeira, fez alguns cortes e coisa e tal. Um mês antes, a Secretaria de Educação dobrou a gratificação de cargos de confiança de 40% para 80%. Durante a crise, essa dobra não foi cortada, eles são mantidos até hoje os salários. E aí dá é a ponta do iceberg aí que então 2022 é o ovo da serpente. Porque começa assim, aí a gente, dentro disso, durante a greve ele adiou que para a educação ele chegou a dar 40% de aumento. Se a gente for olhar, o que significou isso no salário do professor? A média da região, aí das 5 cidades, aí, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, você tem uma média de salário aí de R$ 37 reais, em média. Hora-aula. Hora-aula. O do professor de São Vicente, até esse mês, era R$ 23,98. Então, quer dizer, ele fala que ele fez, mas não é o suficiente para colocar a gente na média. Quando tem concurso em Santos, Praia Grande, Cubatão, a gente fica desesperado, porque quem passa, larga São Vicente e vai para outro município. Isso gera uma rotatividade na rede que você, assim, tira a qualidade da educação, porque a educação, ela é vínculo, ela é permanente. Quando você troca muito os seus professores, você não cria esse vínculo. Marco, o Roberto falou uma coisa interessante. A média da hora-aula nas outras 4 cidades é de 36, 37. São Vicente era menos de 24, ou seja, a média é 50% maior. E aí a gente pode pensar, não, mas São Vicente é um município mais pobre, arrecada menos. Isso é mentira, porque a verba vem por aluno, é exatamente igual do Fundeb. Como é que você analisa isso, Marco? Primeiro, agradecer o seu Boa convite. tarde. Boa tarde, Paulo Schiff. Boa tarde, que nos acompanha ao vivo aqui no Orla Play. É sempre um prazer, um privilégio participar do programa. O programa já vem se consolidando nesse horário aqui. Internautas não só da nossa região, mas o Brasil inteiro acompanham os debates que são bem pertinentes, o Paulo Schiff. E realmente, a educação, sempre que se faz uma pesquisa entre a população, quais são as prioridades? Saúde e educação. Mas sempre existe um hiato aí, um vácuo, em que as pessoas acabam não cobrando devidamente, em que exatamente elas querem que melhore a educação. E a melhora da educação passa, obrigatoriamente, pela valorização dos profissionais, os educadores, pessoal de apoio, e não só em termos salariais. O salário é importante, muito importante, aliás. Você falou R$ 30, R$ 25. Se você para analisar, é um valor irrisório, né? O profissional de educação precisa ser muito mais valorizado do que isso.
E, além desse aspecto do financeiro, tem também a questão da própria estrutura de trabalho dos professores. Porque nós vivemos num momento no mundo em que, cada vez mais, as famílias estão passando a responsabilidade de educar para a escola, quando, na verdade, essa educação de valores, de princípios, né, de estabelecimento de limites, ela tem que ter um trabalho dos pais responsáveis no ambiente domiciliar, né, e não transferir essa responsabilidade aos professores. Então, os educadores, eles têm a missão de oferecer o conteúdo, né, do conteúdo programático, didático, e também esse papel de formação do cidadão, né? Então, é muito peso, muita responsabilidade para o educador, né? Então, acho que essa questão salarial, ela sim é um ponto de partida para a gente debater a questão da educação, não só em São Vicente, mas Cubatão, Praia Grande, que também tem uma situação bem delicada, os educadores de lá, mas é apenas um ponto de partida para discutir a educação de um modo mais amplo. O Marco fala nas condições, que também estavam na pauta de reivindicações durante essa greve, não é? As condições de trabalho do professor, né? É um governo que, para a gente entender, é um governo que não aceita a crítica. E quando recebe a crítica, provoca a punição. Então, isso... Você tem exemplos concretos disso, de punições pela expressão de opiniões? É a administração que mais abriu processo administrativo contra servidores em relação aos últimos 10 prefeitos que passaram na cidade. Processos administrativos, assim, alguns até absurdos, como uma professora chegou na sala na reunião do HTPC. O que é HTPC? É uma reunião, é hora de trabalho coletivo. Então, termina o período, eles ficam mais 45 minutos ou 1h30 reunidos para discutir a parte pedagógica da escola junto com um coordenador pedagógico. E ela desceu da sala dela, parece que o ar estava quebrado, estava um calor danado, ela chegou na sala, gente, hoje está um calor tão grande de molhar a calcinha. A gente está respondendo o processo por conduta, como é que chama? Como é que eles falam? Conduta inapropriada. Está respondendo o processo por isso. E aí levanta-se uma série de questões dentro da escola que a situação de pressão, de cobrança, vira um caldo que não tinha como mais segurar. E assim, o que nós temos lá? A gente falou do valor de hora-aula. Aí ele falou de valorização. São Vicente é uma cidade que tem tudo para valorizar os seus servidores, principalmente da educação. Nós temos um plano de carreira que não é respeitado pela administração. Eles fazem uma série de... O plano de carreira é lei? É o Estatuto do Magistério que determina um plano de carreira. Você tem a base, que é o cara que ingressa para o concurso público como professor adjunto, passou o probatório, ele passa a PEB, onde ele vai ter direito a uma jornada de trabalho dele. Aí de 20 horas ou de 40 horas? Até 26 horas. Até aí 26. Ele fixa a sede numa escola, então ele vai ter aquele vínculo, porque enquanto adjunto ele é substituto, ele roda o município por 3 anos. Quando ele é promovido a PEB, até pela classificação do concurso público, ele fixa uma sede e ali ele vai ficar 25, 30 anos ali, construindo vínculo com a comunidade escolar, com o aluno, com a direção. Tudo isso pensado numa escola a longo prazo. E aí tem as promoções internas. Isso é lei nacional ou é lei municipal? Lei municipal. Desde quando? A gente começou a construir isso em 2007, depois de um termo de ajuste de conduta com o procurador da época, que ele não queria as designações para o diretor. E o que significa PEB? Professor de Educação Básica 1, os anos iniciais, professor de Educação Básica 2, os anos finais. Os anos iniciais é de 0 a 10 anos, a 11 anos, e os anos finais de 11 aos 14 anos. No papel, a coisa está bem desenhada, né, Marco? Isso é uma forma de valorizar os professores, mas não se respeita. Exatamente. Por questões, vamos dizer assim,
de entendimento, tem recém-ingressantes que estão ocupando cargos de diretor de escola. O desafio do gestor público é justamente fazer esse encontro, né, entre o recurso, né, e a realização em si, né, a entrega do serviço, que é o serviço público, né, o serviço público às crianças, aos filhos dos cidadãos que pagam impostos. Então, é fundamental de que esse gerenciamento dos recursos ele seja muito bem aplicado. Novamente, passa, sim, pela questão salarial, a valorização dos professores e também da própria manutenção da estrutura física das escolas. Então, a professora se queixou aí da questão do ar-condicionado. O ar-condicionado, né, a climatização, deixou de ser um artigo de luxo, né, é uma coisa fundamental. Primeira necessidade. A produtividade, o conforto, a segurança dos profissionais e também dos alunos passa por um ambiente climatizado. Não só isso, né? Cadeiras confortáveis, que tenha uma estrutura de informática, né? de multimídia, esses novos, utilizar a tecnologia para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Então, isso é fundamental, né? Você coloca 2 pontos aí que são sensacionais, né? A pandemia evidenciou isso. Porque a gente costuma falar que os jovens, né, eles com o celular na mão, computador, eles sabem tudo, sabem muito, sabem mais do que a gente. O professor, nessa área de tecnologia, a tecnologia ainda não entrou nas escolas. O professor aprende com o aluno aí, né? Mas quando veio a pandemia, que nós tivemos que ir para a aula remota, eu recebi centenas de e-mails sem o arquivo. Então, eles não sabiam usar e-mail, eles não sabiam usar o Word, não sabiam usar Excel. E isso ficou evidenciado. Isso é falta de treinamento. E os professores ficaram desesperados, que muitos deles, de uma hora para outra, tiveram que virar youtubers. Não é isso? Porque tiveram que preparar aulas virtuais, não tinham o equipamento necessário, não tinham estrutura, não sabia como adequar aquele conteúdo presencial para um ambiente virtual. Quer dizer, foi uma situação muito delicada para os educadores também, né? Evidenciou todo esse atraso da tecnologia na educação. Agora, hoje, o que você tem na educação? Por exemplo, São Vicente. São Vicente, há muitos anos, tinha lá os professores de informática, concursados, efetivos. Todos os laboratórios foram fechados. O conteúdo programático deles foi alterado. E isso também na gestão Caio Amado? Principalmente na gestão Caio Amado. Agora, eles mudaram o conteúdo programático e está caminhando para uma extinção do cargo de professor de informática. Roberto, você é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Magistério e Educação Municipal em São Vicente. Você comparou a média de São Vicente com as outras cidades da Baixada. O recurso que vem do governo federal, do Fundeb, por aluno, não é exatamente igual para Santos, Cubatão? Não, é igual? Mas é assim. Por aluno. Na educação, nós temos aí 25%, que a Constituição determina, 25% do orçamento você tem que aplicar em educação. Dentro desses 25%, foi criado o Fundeb, que é um dinheiro, que é uma cesta de impostos, que são impostos federais, municipais, estaduais, que durante a arrecadação semanal, ele já é separado percentual e é um dinheiro líquido e certo. Se a gente pegar a série histórica de São Vicente, ou de quase todas as cidades, nós vamos ter aí sempre um crescimento desse dinheiro. Porque isso 2007. Começou no governo Fernando Henrique como Fundef, no primeiro governo Lula passou para Fundeb. Aí passou para Fundeb e depois, em 21, ele se tornou uma emenda constitucional. E é um imposto um fundo extremamente interessante, porque ele tem uma redistribuição tributária. Os municípios e estados contribuem com uma porcentagem da arrecadação, mas recebem pelo número de alunos. Pelo número de alunos. Então, por exemplo, vamos pegar aí os últimos 2 anos, que é o realizado, né? Porque nós, do sindicato de servidor público, a gente não tem nem sequer uma previsão orçamentária para aumento para a gente. Nenhum prefeito faz isso. Mas, então, a gente pega o realizado e o projetado para o ano, para a gente tentar achar um índice para a gente. Então, o que acontece? Em 2023, nós tivemos aí um Fundeb que teve vamos dizer assim, uma performance muito ruim.
estava projetado 249 milhões. O FNDE e a CNM... Para São Vicente. Para São Vicente. O FNDE e a CNM colocou 248 milhões de projeção e São Vicente arrecadou 243 milhões de Fundeb. 2.170 trabalhadores e profissionais do magistério consumiram o equivalente a 187 milhões em folha de pagamento. Beleza. Em 24, estava projetado 269 milhões, arrecadou 293. Então, em comparação de 24, alguém errou. Não interessa quem errou, mas alguém errou. Mas o erro foi corrigido. E, de um ano para o outro, tem 52 milhões a mais. A projeção era de 20 milhões mês em média, arrecadou 24. Falei, tudo bem, nós vamos sentar na mesa com uma boa projeção de aumento para esse ano. Para nossa surpresa, eu sento na mesa, é zero. Zero? Era zero. Não, zero eu não aceito. Subiu para 2%. 2% é insuficiente. Chegou em 3,5% e empacou. Falei, ó, aí greve. Não, aí é que está, não é aí greve. Eu falo, ó, não vai avançar? Não vai avançar. Isso ia consumir 10 milhões anos mais, 10 milhões ano a mais. Esse número é importante. 3,5% ia consumir 10 milhões ano para a educação, para 2.300 funcionários. Só que entrou 30 milhões a mais, né? Entrou 52 milhões a mais. Contando tudo, 30 dos 269, isso. Né? Falei, tudo bem, beleza. Tá. É insuficiente. For boa a proposta, eu vou consultar a categoria. Aí eu marco uma assembleia, a proposta chega, apresento para a categoria rejeita. Eles queriam greve naquele momento. O que eu falei? Gente, nós rejeitamos, a assembleia é só para aprovação, a rejeição. Eu já deixo marcada com o edital pronto, era uma terça-feira, para sexta-feira, uma nova assembleia e vamos tentar uma nova proposta. Nesses 3 dias, não houve contato. Não houve nenhuma nova proposta. Aí eu chego na Assembleia, olha... Não isso foi no final de março? Foi finalzinho de março, começo de abril. A greve começou no dia 3 de abril. Foi uma sexta-feira, acho que foi 27 ou 28 de março. No dia 28, falei, ó, não há proposta e não há caminho a seguir, a não ser a greve. Coloquei em votação, porque, assim, em sindicato, eu, como dirigente sindical, eu não posso fazer uma greve, eu não posso determinar uma greve. Eu tenho que consultar a Assembleia e o que a Assembleia decidir eu tenho que fazer. É o espaço mais democrático que a gente tem nesse país. E quem está presente decide. E se decidiu a maioria por greve, eu tenho que liderar a greve, eu tenho que ir para a greve, tenho que cuidar de toda a parte legal da greve e conduzir o pessoal em greve. Então, é só uma liderança que conduz o que a Assembleia determina. Só para a gente terminar esse bloco, a gente volta nesse assunto ainda para você explicar como foi, o Marco comentar. Mas a legislação determina um número mínimo de profissionais trabalhando durante a greve, não? É assim, o servidor público ele não tem as garantias da CLT. Nós temos o direito de ter sindicato, mas não temos as garantias de ter CLT. Então, todas as nossas ações elas vão para a Justiça Comum. Quando é municipal, cai na vara da Fazenda. O Tribunal de Justiça, como começou a aparecer muitas greves lá, eles fizeram uma alteração regimental e eles julgam as nossas greves por esse regimento. E usam algumas coisas da CLT. E, como eles foram direto no Tribunal de Justiça, eles determinaram 70% trabalhando e 30% em greve em forma de liminar. E o juiz marcou uma conciliatória. Como eu fui citado só no dia 3 de abril, eu tenho que ter tempo para me preparar e a conciliatória, a primeira conciliatória era no dia 3 de abril. Então ele marcou outra para o dia 15. Aí nessa a gente teve tempo de se preparar, colocar para o juiz o que estava acontecendo. Ele determinou algumas coisas, inclusive a gente incorporou um abono de
de R$250, que chegou a 6%. Era 5,9%, o juiz determinou 6%, falou, não, para dar 5,9% dê 6%. Foi algo inédito na justiça. Arredondou. O Conexão Metrópole para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Começa o dia, já tem notícias, com novidades e inovação. Jornal da Orla de cara nova, mais jornalismo, mesma tradição. Agora de segunda a sexta em versão digital. Fim de semana nas bancas e na sua mão. E continua grátis a melhor informação das 9 cidades da nossa região. Todo dia escrevendo a história, todo dia tem Jornal da Orla. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Começa o dia, já tem notícias, com novidades e inovação. Jornal da Orla de cara nova, mais jornalismo, mesma tradição. Agora de segunda a sexta em versão digital. Fim de semana nas bancas e na sua mão. E continua grátis a melhor informação das 9 cidades da nossa região. Todo dia escrevendo a história, todo dia tem Jornal da Orla. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Voltando com Conexão Metrópole, nesta quinta-feira nós estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Magistério e Educação Municipal de São Vicente, o Roberto Sicarelli Filho, e o Marcos Santana, o editor de política do novo Jornal da Orla, está participando, comentando. Marco, muito bem desenhado aqui pelo Roberto. Dinheiro tem. Estatuto do Magistério tem também. O que está faltando aí? O problema aí no meio é o sujeito estar sentado na cadeira de prefeito, não? Essa aí é a grande pergunta, aí mais fácil os números da Mega Sena premiada, né, da gente saber, né? Porque a gente acredita que não faltam boas intenções dos gestores públicos em cada cidade brasileira, mas ainda assim o que a gente percebe claramente são os resultados, né? A insatisfação dos profissionais de educação, de um modo geral, em praticamente todas as cidades do Brasil, e passa fundamentalmente pela questão salarial. Se você comparar o rendimento do profissional de educação, qualquer outra categoria, eles estão muito defasados, né? E os educadores são verdadeiros abnegados na sua carreira, né? Eles não fazem apenas pelo retorno financeiro, eles fazem porque acreditam realmente que ali é uma missão e uma contribuição à sociedade. Mas eu acredito que é fundamental que o gestor público, não só o prefeito de plantão, né, mas o secretário de educação e outras pessoas que ocupem
cargos de chefia, cargos comissionados, eles tenham sim essa consciência, essa responsabilidade de valorizar o servidor. Né? Até vou aproveitar o programa aqui para esclarecer uma dúvida que é minha e talvez seja de muita gente, porque as legislações, tanto a federal, a estadual, quanto as municipais, elas estabelecem um patamar mínimo, né? Um índice mínimo de investimentos na área de educação. 25% do orçamento. Né? E algumas cidades até eles aplicam um pouco mais. Né? Eu queria saber se nesse valor é possível você destinar uma parte para pagamento de salários ou apenas destinar para outras partes, como a zeladoria, aquisição de equipamentos ou investimento em outros projetos. Assim, aí, dentro dos 25%, você tem o Fundeb. O Fundeb, 70% dos 293 milhões que veio no passado, um mínimo de 70% pode gastar. Você pode gastar até 100% do Fundeb com salários. Aí é uma questão de opção Entre 70% e 100%. Porque 70% para salário, 30% seria para o MDE, né, o desenvolvimento do ensino básico. Aí entra reforma, entra uniforme, entra material, entra custeio. Só que desses 293, você tem aí mais 170 milhões, que é os 25%, que daria 460 milhões, que tem que ser aplicado na educação e também pode ser gasto do salário. Né? Pode ser gasto com pagamento de salário. Só que existem aí algumas manobras fiscais, algumas contas que eles fazem. 2.300 servidores em 2023. Professores. Professores e trabalhadores. Da educação. Da educação. Todo o pessoal que está na educação. Merendeira, inspetor de aluno. Em 2023 chegava a 2.270. Entraram em 24, 38 servidores, professores e funcionários. Você gastou, em 23 você gastou 78% do Fundeb. Em 24 você gastou 86% com salários. Só entraram 38 professores, essa conta não fecha. A gente questionou isso, fizeram um monte de explicação, um monte de coisa. Uma parte muito técnica que a gente não concorda, porque manutenção e desenvolvimento de ensino não pode pagar a saúde de servidor, nem parte patronal de Instituto de Previdência, que é utilizado depois da segregação de massa como compensação fiscal. A gente levantou isso, eles dizem que estão dentro da lei, que isso, que aquilo, mas isso vai ser verificado, porque não é possível... Vai ser verificado pelo Tribunal de Contas. Espero que sim. Aliás, o Tribunal de Contas está pisando na bola o suficiente. São questões aí. O servidor vai perder R$870 do salário. Agora, Roberto, você aqui, a impressão que você passa até agora aqui é de equilíbrio, de argumento, de conta, de conhecimento da questão, de respeito a uma decisão da Assembleia. Mas você teve um destempero em relação ao prefeito. O que aconteceu para você ficar tão bravo com o prefeito? Então, na primeira Assembleia de Rejeição, que a gente fez 3 assembleias antes de entrar, 2 assembleias antes de entrar em greve. Na primeira a gente só rejeitou. Na segunda não veio proposta nova, a gente rejeitou a proposta e entrou em greve. Aí determinamos uma greve por tempo determinado. Ela começou no dia 3 de abril. Eu recebi a notificação que eu tinha que respeitar o 70-30. Como era o primeiro dia de greve, eu fiz uma nova assembleia segunda-feira. Nos 2 primeiros dias foi sem controle, porque eu tenho um tempo para me preparar, inclusive, para essas determinações. Segunda-feira a gente acatou o 70-30. Na terça-feira nós voltamos para a porta da prefeitura e fomos conversar com o secretário de administração, ou de gestão. Sentamos, explicamos novamente, aí não fui só a direção, foi a direção e o conselho de greve, a comissão de greve. Sentamos lá, explicamos para ele, ele falou, olha, amanhã, quarta-feira,
até às 3 horas a gente chama vocês para uma reunião e vamos tentar uma nova proposta. Eu falei, nossa, é um avanço, a greve pode até acabar. 3 horas sentamos lá, aí eu fui com os diretores do sindicato, com a comissão de greve, com o conselho de representantes, também pertencente ao sindicato. Cada escola tem um representante do sindicato. Sentamos lá, eles questionaram, a gente questionou, apresentamos dados. Nós temos, por exemplo, lá em São Vicente, um bônus que funciona como até um 14º salário. Só que os critérios para se ganhar o bônus, eles se transformaram em instrumentos de controle. Na educação infantil, por exemplo, o professor perde porcentagem do bônus se o aluno faltar. E existem alguns critérios, se o professor ficar doente, quebrar um joelho, ficar 45 dias de licença médica em fevereiro, ele perde o total do bônus. Mais do que 30 dias de falta de qualquer natureza, ele perde completamente o bônus. Isso é legislação, procedimentos que foram implantados nos últimos anos. Foi implantado por esse governo em 22. Para a gente ter uma ideia, em 22, o período de apuração foi pequeno, porque eles só regulamentaram em novembro, então só apurou em novembro e dezembro. Eles, em janeiro, eles gastaram 9 milhões e 900 com esse bônus, em 22. Em 23, eles gastaram 8 milhões e meio. Em 24, eles gastaram 7 milhões e meio. Então, veja como vem caindo, porque os critérios são instrumentos de controle. O secretário de Educação deu uma entrevista no começo do ano passado, dizendo que a educação de São Vicente não melhora porque os professores tiram licença médica. Então, o professor da rede de São Vicente não tem direito de ficar doente. E existem outras punições aí, outras gratificações, outras que são cortadas inteira por uma falta, 2 faltas. Então, tudo que a gente acha que é valorização, que é incentivo para o cara trabalhar, eles transformam em instrumento de controle. E aí o que acontece? Quarta-feira, na quinta-feira, na quarta-feira eles falaram que iam mandar uma proposta, eu marquei uma assembleia, também assembleia permanente, falei, amanhã tem assembleia, quinta-feira. Quando chega aí umas 4h30, a proposta chega. Eu leio a proposta. Você está com uma greve na mão. Você é o gestor público, você está com uma greve na cabeça. O que você quer? Terminar a greve. Certo? Tudo bem. R$350 no auxílio educação, os aposentados com 0. E as faltas serão consideradas injustificadas. Qualquer falta? As faltas da greve. Falei, caramba. Peguei o telefone e liguei para o secretário de gestão. Falei, como é que você coloca numa proposta para acabar com a greve a punição? Porque a falta injustificada, além de perder o dia, além de perder o efetivo exercício, eu perco também a pecúnia. É uma punição para o servidor público. Então, quer dizer, se o servidor naquele momento aceitasse a proposta, ele ia aceitar a punição. Tanto que na audiência de conciliação, ele fala que as faltas têm que ser injustificadas porque é uma forma de punição. Greve é direito constitucional. E foi aí que você destemperou? E aí eu destemperei, porque as pessoas começaram a discutir, a proposta não ia passar. Os aposentados estavam malucos, as professoras estavam malucas, porque a proposta era ruim. Quando eu cheguei aí, eu destemperei porque, caramba, Roberto, cara vai ser punido por um direito. Pelo que você está relatando aí, a impressão que me passa, a percepção que me passa, Paulo, é que o prefeito ele coloca o secretário para negociar com a categoria. É um escudo. E se exclui fora dessa, né? Nunca sentou. Ele se inclui fora dessa. Nunca sentou. Nunca sentou. Eu queria saber qual foi a última vez que você pessoalmente conversou com o prefeito sobre essa questão do... Mas eu tenho uma pergunta para você. Você teria se destemperado também, que nem o Roberto?
Olha, só que tem o sapato apertado que tem a aflição dos calos que tem, né? Mas talvez sim, né, o Paulo Chip, né? Porque a gente sabe muito bem de que a categoria passa por dificuldades. Não, Quando você percebe que numa negociação tem alguém que na prática não está fazendo uma proposta, mas quer dar vamos dizer, um famoso passa-moleque, né? Então você realmente fica indignado com esse tipo de proposta. É né? porque você está administrando uma greve. Você recebe uma proposta que... Indecorosa. Não, as faltas vão ser injustificadas, vão ser descontadas. E não é só pelas faltas. Na mesa dos 3,5 tinha 10 milhões para educação. O aposentado não ganha nada. Aí ele diminui a proposta e vem com uma proposta de 8 milhões e meio e o professor que aprovar vai admitir ser punido. E aí, o que a justiça decidiu? Então, aí... Que aí é o desfecho da situação. Não, o prefeito registrou BO, foi você pediu desculpas, né? Essa nova proposta foi uma tentativa de a gente resolver antes da conciliação no Tribunal de Justiça. Aí teve o meu destempero, depois eu, inclusive, me retratei com a cidade, porque o cidadão, os professores que estavam ali, foi um erro meu. Eu reconheci, me retratei. Só que na retratação, eu coloquei tudo o que a cidade não teve nesses 4 anos. Você anda pela linha vermelha, é um arraso. Você anda pelos bairros, não tem zeladoria, o mato toma conta das ruas. Não precisa nem chover, quando a maré é alta, o cara molha o pé. Mas aí, rapidamente, a gente precisa terminar com o desfecho, mas o prefeito ganhou a eleição com folga, a reeleição, né? Eu sei o que eles fizeram na eleição passada, mas eu não sou fofoqueiro, eu não vou contar. Para 2 jornalistas você fala isso? Eu não vou contar. Você sabe o que eles fizeram. Foi feito na eleição passada. Mas eu não vou contar, eu sou fofoqueiro. Isso aí... E aí o que acontece? A gente comentou bastante isso. O prefeito compôs com todos os adversários políticos, né? Ele podia enfrentar a deputada estadual Solange Freitas e o deputado estadual Caio França, compôs com os dois e praticamente... ex-adversários que compuseram sem nenhum desrespeito ao adversário, ele meio que ganhou por WO. O Marco pode falar isso. Foi isso, Marco? Sim, na não prática... Não sou eu que estou falando, é você. Na prática, o prefeito Caio Amado, né, na eleição anterior, nessa eleição recente, ele conseguiu construir um amplo arco de alianças, inclusive com antigos adversários. Né? Solange Freitas e Caio França. E também outros vereadores que até na primeira eleição estavam em outra posição e ele conseguiu cooptar para sua base de apoio e essa votação reflete também isso daí. Né? É isso que o Roberto sabe que eles fizeram na eleição passada, Marco? É possível que sim, né? Mas aí conta pra gente o desfecho, vai. E aí, o que acontece? A gente aguarda a audiência no dia 15. Assim, pelo que a gente já viu a justiça determinar, porque o servidor público não tem um fórum especial, não vai para a Justiça do Trabalho, e o judiciário não pode intervir no executivo, o legislativo só aprova a lei porque não pode apresentar projeto de custeio. Então, a gente sabe que o juiz, na parte econômica, ele não ia mexer. A gente ia centralizar nessa coisa da punição das faltas, tornar justificadas, porque justificada eu só perco a pecúnia, não perco o efetivo exercício, mas a greve justifica essa falta. E a gente ia centrar também na reposição. E, para nossa surpresa, né, eu faço a primeira explanação, colocando essas questões do Fundeb, essas questões de um abono que é só instrumento de controle, esse bônus... 7 milhões a mais na mesa, eu teria 7% de aumento. E aí era TJ, não era a primeira instância? É TJ. Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Até é importante a gente frisar que é o Tribunal de Justiça, porque existe um pessoal aí me acusando de uma coisa completamente maluca, mas depois a gente, se tiver tempo, a gente conversa sobre isso. E aí, quando eu falo no prêmio, que é o bônus, a prefeitura, a gente está falando faz tempo, vamos acabar com extingue isso e passa para o salário, dá quase 7% de aumento.
ele oferece o auxílio educação. O que é o auxílio educação? R$250, com discricionário em lei, o professor comprar material, caneta, papel, lápis, borracha, coisa que ele tem que oferecer na escola. Ele passa esse dinheiro para o professor e manda o professor comprar material de uso, cartolina, papel sulfite, isso ele tem que fornecer, mas ele distribui para o professor. E esse auxílio o aposentado não leva, não ganha. Aí eles fecham a tela, conversam entre eles lá na administração e propõem tirar R$100 do auxílio e passar para o salário. Eu falei, se é para tirar R$100, tira tudo. Aí eles fecham de novo, vai dar 5,9. E o juiz olha para ele, não, 5,9 é 6, né, filho? E a gente saiu assim, 6%, a gente está com zero, porque rejeitou 2 propostas, está com zero, 6%. Vai utilizar um dinheiro que já existia. O que eu estava imaginando? Eu vou para a Assembleia hoje, eu suspendo a greve e vou sentar com eles. Meia hora antes da Assembleia começar, a proposta chega para a gente. Eu falo, eu não ia ler isso, mas eu não posso esconder. Chegou a proposta, eu tenho que apresentar. São as obrigações de um dirigente sindical. Aí eu falei, a proposta chegou, é essa. A gente não teve nem tempo de avaliar. E tem um trabalhador do magistério que saiu prejudicado. Mas já era a proposta de conciliação da audiência no TJ. Já era a incorporação do auxílio e... Né, e as faltas... Não entrou na proposta. Não, mas elas... Não. Vai ser negociado agora essa semana. Ô, Paulo, o Roberto está descrevendo um cenário que parece ser uma espécie de malabarismo contábil da gestão municipal para tentar pegar o cobertor é curto ali, ele busca dar uma resposta para os educadores, uma resposta insatisfatória, diga-se de passagem, mas ainda assim o grande problema é a questão financeira do município, né? A questão orçamentária de São Vicente é um problema histórico, não é essa gestão, mas todas as demais gestões anteriores. A situação financeira, né, orçamentária de São Vicente, historicamente é frágil, além da questão da inadimplência, que São Vicente é um dos municípios que tem um dos maiores índices de inadimplência de tributos daqui da nossa região, talvez até do país, né? E tem uma outra questão também muito importante, que acho que é o grande desafio desse prefeito e dos demais também prefeitos, é você promover políticas públicas que estimulem o desenvolvimento econômico da cidade. Que até agora isso não aconteceu, né? Você promover políticas que permitam atrair mais empresas para gerar empregos em quantidade e qualificados, né? Com poder de consumo. E por conta disso daí, você vai melhorar a própria economia da cidade, e mais do que isso. A partir da atividade econômica, você vai conseguir aumentar uma arrecadação que é o chamado imposto bom, que é o ISS, que é o imposto sobre serviço, que é um imposto diretamente ligado à atividade econômica, né? E até agora, infelizmente, nenhum prefeito de São Vicente conseguiu dar essa resposta na altura que a população merece. O ISS é o tributo que é o maior componente do orçamento da Prefeitura de Santos. Isso se deve diretamente ao porto, atividade portuária. E nessa semana, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou uma audiência, uma consulta pública para outros municípios da Baixada, além de Guarujá e Santos, Cubatão, Bertioga e São Vicente, para ampliação da área... Dos limites do Porto Organizado. Do Porto chamada Organizado. poligonal do Porto. Aí tem uma oportunidade para São Vicente, para Bertioga e para Cubatão. Sabe desde quando se discute isso em São Vicente? Desde o Márcio França. Não. Desde o Martim Afonso de Souza. Desde Martim Afonso de Desde Souza. Eu lembro. Desde a década de 90 se falava em instalar o retroporto na área continental de São Vicente. E assim, vai passando a administração, não vai acontecendo. Hoje a cidade, ela centra todos os seus esforços no IPTU. Só que São Vicente é uma cidade de população com baixa renda.
Essa população... Antigamente falava que era cidade dormitório, né? Hoje não se fala mais isso. isso. Não se fala porque tem um comércio forte, mas... forte. É um comércio razoável, mas, ao mesmo tempo, a população é de baixa renda. A população de baixa renda não gosta de ficar devendo as coisas. Aí, os prefeitos ficam mantendo os impostos, principalmente o IPTU, num valor baixo, mas acessível a essa população. O grande mestre da arrecadação de impostos na prefeitura, esse ano, simplesmente passou um drone na cidade e dobrou os IPTU. Tanto que o apoio da população em relação à greve dos professores se dá mais pela revolta da dobra dos seus impostos. Por quê? Você dobra, mas se você tem a limpeza de rua, se você não tem água entrando na sua casa, se você tem a resposta do serviço público, você paga. Em São Vicente, o poder público não se faz presente na cidade toda. Você tem uma cidade da praia até a linha da máquina, lá até o VLT, e outra cidade diferente, da linha do VLT até a área continental, completamente diferente. São duas cidades diferentes. Na área da praia você tem tudo, calçada nova, limpeza, toneladas de lixo tirado da praia todo dia de manhã. Vai lá, na área continental. Foi muito bom conversar aqui com o Marcos Santana e com o Roberto Sicarelli para a gente se atualizar sobre a situação administrativa, a situação da educação, a situação política de São Vicente. Mas acho que nós vamos ter que fazer um novo programa, Marco, para ele contar para a gente o que foi feito na eleição passada. Ele sabe o que foi feito na eleição passada. Ele levantar essa letra para dois jornalistas como nós, né, Chife? Também para a nossa audiência aqui, também deve ter ficado muito curiosa. Pergunta para ele. Roberto, você passou uma excelente impressão, você passou conhecimento da situação de São Vicente, tanto em números como social, né, principalmente na educação, que é a sua área. A gente agradece a participação e vai abrir espaço novamente para você, para a gente discutir outras questões, inclusive o que foi feito, o que você sabe que foi feito na eleição passada. Muito obrigado e boa sorte na continuidade da carreira. Paulo, eu que agradeço o espaço, agradeço os ouvintes, agradeço você. Assim, eu vivo aquela cidade, a minha portaria de ingresso é 20 de setembro de 1985. Então, vai completar 40 anos de serviço público naquela cidade, de acompanhamento da educação, de acompanhamento das contas públicas. De sindicato, são quase 20 anos de sindicato, em que eu tive que assim, reorganizar o conhecimento para sentar na mesa, para buscar um salário melhor para aqueles professores que sempre ganharam mal. Só teve um período que a gente ganhou bem, que a gente recuperou em 4 anos 52%, que o Márcio França deixou de defasagem do salário. E a gente está voltando para essa mesma defasagem. Marcos Santana, o Jornal da Orla, Editoria de Política, Conexão Metrópole vão estar de olho lá em São Vicente. Exatamente. Paulo, quero aproveitar o final do programa para fazer um convite à nossa audiência para acompanhar a edição impressa desse sábado do Jornal da Orla, que nós teremos uma matéria que fala justamente sobre servidores públicos. Nós fizemos um diagnóstico nas prefeituras da região para medir a participação das mulheres na administração pública, mais do que isso, a participação do sexo feminino nos cargos de chefia, cargos de comando da gestão pública, né? E aí, porque no Brasil, infelizmente, a desigualdade de gênero é muito grande. Em pese as mulheres elas façam parte da maioria da população, isso aí não é refletido no serviço público, muito menos na ocupação de cargos de chefia, na iniciativa privada e também no serviço público. Então, essa matéria elaborada pela repórter Josi Castro vai mostrar exatamente isso. Já parabéns antecipados pela matéria, pela edição impressa do Jornal da Orla. Obrigado pela participação. Até a próxima. A gente agradece o trabalho da equipe técnica do Orla Play, o canal do Novo Jornal da Orla no YouTube, e agradece a você que acompanhou a gente ao vivo, ou que acompanha depois no recorte ou no podcast. Para você, até amanhã, nesse mesmo horário, ao meio-dia, e um ótimo feriadão, não é? Porque é feriado sexta-feira, é feriado segunda-feira, um ótimo feriadão para você que você merece.